Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 5, versículos 17 a 26, nós temos a passagem que Jesus cura o paralítico em seu leito. Alguns homens levaram o paralítico até Jesus. Inicialmente, eles não conseguiram apresentá-lo a Jesus por conta da multidão que o cercava. Porém, eles com fé, eles vão até o telhado da casa onde Jesus estava, e então descem o leito do paralítico e o apresentam diante de Jesus. E então Jesus, vendo a fé daqueles homens, perdoa os pecados do paralítico. Ele diz: homem, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz isto, é como se os escribas e os fariseus que estavam no local se escandalizam. Por quê? Porque eles sabiam que apenas Deus tinha poder de perdoar pecados. Porém, eles não compreendiam que diante deles estava o próprio Deus. Ali em Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus encarnado estava diante deles e eles não compreenderam. Por isso, o motivo de escândalo. E quando Jesus curou este paralítico, ele curou para também nos mostrar hoje que nós precisamos ser curados. Nós precisamos querer ser perdoados. Assim como aqueles homens levaram com fé o paralítico, reconhecendo em Jesus ali o poder de Jesus, que podia curar a enfermidade, podia perdoar os pecados, nós também devemos ter este reconhecimento que Jesus pode perdoar os nossos pecados, Jesus pode nos curar. Então nós precisamos nos apresentar diante dele. E como nós fazemos isso? Se nós somos católicos, nós sabemos o caminho. Nós precisamos nos apresentar diante de um sacerdote para fazer uma santa e frutuosa confissão. E a Igreja nos ensina como nós devemos fazer uma santa e frutuosa confissão. Primeiro passo é nós verdadeiramente fazermos um exame de consciência muito bom. A gente não pode cair naquele pensamento de que porque todo mundo está fazendo hoje, isso aqui não é mais pecado, era antigamente, mas agora não é mais. A gente acaba caindo muito nessa cilada, essa armadilha. A Igreja não fica se modernizando para se transformar, de acordo com as nossas necessidades. Não, imagina se ela fizesse isso com cada necessidade de cada pessoa. Não, a Igreja tem a sua doutrina de 2000 anos. Nós precisamos respeitar a doutrina. Se o Evangelho diz que é pecado, que ofende a Deus, nós precisamos reconhecer que é pecado, que ofende. Quem melhor que Jesus para saber o que ofende a Deus? Então não nos enganemos achando que porque é uma coisa tão comum hoje em dia, acaba não sendo mais pecado porque a Igreja está atrasada. Esqueçam esta mentira, isso é coisa do diabo. Nós precisamos reconhecer com humildade que estamos ofendendo a Deus neste sincero exame de consciência. E então, fazendo esse exame de consciência, reconhecendo que nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos indo contra os seus mandamentos de amor que Ele nos deu para que nós pudéssemos amá-lo mais. Então, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, a gente precisa detestar estes pecados que a gente comete. A gente precisa odiá-los, a gente precisa nos arrependermos com um firme propósito, com a firme decisão de não pecar mais. Não adianta apenas a gente reconhecer que está pecando e ir lá confessar para o padre e amanhã está fazendo a mesma coisa. Não, a gente precisa ter um arrependimento verdadeiro. Quando você está diante do sacerdote e você se propõe a não pecar mais, pode até ser que infelizmente você venha pecar, mas naquele momento você está decidido a não cair mais. Então, você pode pedir o perdão, por conta disso, você suplica a misericórdia de Deus, Deus perdoa os meus pecados, eu não quero mais cair nisso. É válido, apesar de que a gente pode voltar a cair, mas é válido. Então, primeiro a gente faz um ótimo exame de consciência, depois a gente faz um arrependimento sincero. Pai, não quero mais cair, me dá forças para não cair mais. E só então, depois que a gente tem tudo isso, a gente pode nos apresentar ao sacerdote, a gente deve se apresentar ao sacerdote,
Então a gente conta os nossos pecados graves, aqueles que ofenderam a Deus. Se tiver um agravante, a gente tem que contar também. Um agravante, um exemplo, né, simples por exemplo, cuspir no rosto de uma pessoa. Beleza, você pecou, você ofendeu essa pessoa, mas, por exemplo, cuspir no rosto dessa pessoa, essa pessoa era minha mãe. Todos nós enxergamos que há um agravante ali, cuspir no rosto de alguém, cuspir no rosto da mãe, são níveis diferentes. Apesar de ser o mesmo pecado, são níveis diferentes. Então você conta este agravante, não precisa detalhes, mas você conta o agravante. E também a quantidade de vezes que você cometeu estes pecados. Dito isso para o sacerdote, então, ele vai absolver os seus pecados e ele vai te passar uma penitência para que você possa cumpri-la. E nós estamos vivendo, né, um tempo muito oportuno para que nós possamos fazer esta santa e frutuosa confissão. Nós estamos no tempo do advento, nós estamos nos preparando para o Natal do Senhor, aquele que há de vir. Nada melhor, gente, do que hoje, no dia de hoje, se você está vendo isso hoje ou se você vê amanhã, você já buscar fazer este exame de consciência, esse exame de consciência, esses passos e fazer uma confissão. Não deixe para o Natal, faça hoje, já permaneça em estado de graça com o Senhor, já tenha seus pecados perdoados, já tenha essa união, essa amizade com Deus, esteja pronto. Jesus quer que nós nos preparemos para a sua vinda. Esteja prontos, vigie, faça penitência. Agora é o tempo oportuno. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. É o tempo de nos arrependermos, de procurarmos nos confessar o nosso pecado diante de Deus para que nós possamos ser perdoados. E perdoados, nós podemos estar nessa graça com Deus. Então nós podemos, estando em estado de graça, a gente pode confessar, a gente pode comungar melhor, a gente pode nos unir melhor a Cristo e assim vão crescendo as virtudes, nosso coração vai se assemelhando ao dele. Portanto, irmãos, vamos, assim que vocês puderem, né, procurem, né, o sacramento da confissão, da reconciliação, porque Deus perdoa os seus pecados através daquele sacerdote neste momento. Confiemos na doutrina da Igreja e vamos nos preparar melhor para esse tempo do Advento. Amém.